Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus se apresenta como o esposo. É interessante nós notarmos que a tradição da Igreja sempre identificou João Batista como aquele que preparou as núpcias. E a vinda do esposo, Cristo, é que verdadeiramente significa a história da salvação para nós. João Batista é só uma preparação. Mas, deixando de lado essa realidade de João Batista, é importante nós fixarmos bem no nosso coração essa realidade do Cristo esposo e esposo de todos nós, esposo de nossas almas. Por que é tão importante esta realidade? Bom, em primeiro lugar é necessário notar o seguinte: quando as Sagradas Escrituras nos falam de Cristo como esposo, é evidente que a esposa é a Igreja. Ou seja, não estamos falando de uma alma individual, de uma pessoa só. Nós estamos falando da Igreja como um todo, que é a esposa do Cristo. Mas a esposa como um todo não será esposa se cada um dos membros não for esposa. Ou seja, nós temos que entender que, assim como a esposa deseja se unir com o esposo, nós precisamos também desejar esta união com o Cristo. E é aqui que está o alvo e a finalidade de toda a vida cristã. Quando as pessoas se convertem, elas começam a amar Jesus. Mas o amor com o qual a maior parte das pessoas começa a sua caminhada de seguimento do Cristo é muitas vezes um amor servil. Ou seja, aquele servo que faz a vontade do seu Senhor. Ele vai seguindo os mandamentos, vai evitando o pecado, vai obedecendo. Esse amor pode crescer e pode se tornar aquele amor do filho. O filho que não faz somente o que é obrigação do servo, do escravo, mas faz muito mais. Para o filho não tem feriado, não tem 8 horas de trabalho. Ele sabe que ele é o herdeiro do pai e ele se dedica constantemente e o tempo todo ao pai. É o amor filial. Mas este amor, que já é uma evolução, se evoluiu do amor do servo para o amor do filho, ainda não é o máximo do amor que nós podemos dar a Deus. O filho, ele se entrega ao pai totalmente, mas o filho não quer se unir ao pai como a esposa quer se unir ao esposo. E é aqui que nós, membros da Igreja, devemos focar o nosso fim último, devemos focar a nossa vocação verdadeira. Precisamos evoluir. Começamos obedecendo os mandamentos. Depois passamos por uma fase de generosidade e de amor filial que supera o amor servil. Mas é necessário querermos ser a esposa que se une com o esposo. Na Eucaristia, Jesus diz: isto é o meu corpo que é dado. Quando foi que esse esposo deu o seu corpo à sua esposa? Foi na cruz. Foi exatamente na cruz que o Cristo se entregou totalmente para que nós pudéssemos nos unir a Ele. E então, se o esposo está dizendo isso é meu corpo que é dado, quando é que eu, como membro da esposa, vou me entregar e vou fazer como toda esposa faz, dizer isso é o meu corpo que é dado? Eu preciso me entregar verdadeiramente ao esposo. Não se trata somente de penitências, jejuns e dificuldades da vida. Trata-se verdadeiramente de amor. Amor de quem quer se unir, mesmo que signifique carregar a cruz do dia a dia. Então, vamos lá. Vamos, como membros desta esposa maravilhosa que é a Igreja, entregar tudo, como a esposa entrega o seu corpo ao esposo. Abracemos a cruz, renunciemos ao nosso pecado, nossa miséria, nosso egoísmo e generosamente queiramos nos unir a Ele. Esse é o caminho, esse é o projeto, é esta a meta. Vamos caminhar para lá. Não seja preguiçoso. Não pense que a sua vida cristã vai ser simplesmente a vida de pequenas obrigações. É a vida do amor. O cristianismo não é um moralismo esmagador. É um projeto de amor de um esposo e de uma esposa que se amam sem limites. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.